Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, dando continuidade à leitura do livro A Coroa da Santidade, sobre as revelações de Jesus, a Luísa Picarreta. Vamos agora ler Santa Isabel da Trindade. Santa Isabel da Trindade era um místico carmelita francês, canonizado pelo Papa Francisco em 2016. Seus escritos sobre a habitação da Trindade dão uma grande exposição do dom de viver na vontade divina. Posse pessoal da Trindade. Em um artigo para a National Catalytic Register, o teólogo Dr. Antônio Lilis escreve: Elizabeth considerou a Trindade como a fornalha de um excesso amar. Quando sua oração evoca, meu Deus, meus três, ela nos convida a tomar posse pessoal da Trindade. A Trindade é para ela um mistério interpessoal e dinâmico. O Pai contemplando o Filho e fogo do Espírito Santo. Ela insistiu que, em silencioso diante de Deus, o olhar amoroso do Pai brilha dentro de nossos corações até que Deus contemple a semelhança de seu Filho na alma. Através da ação criativa do Espírito Santo, quanto mais a alma aceita o olhar de amor do Pai, mais ela se transforma na semelhança da palavra feita carne. Elizabeth enraiza isto na adoração e na lembrança e defende sua fecundidade. Através dessa oração, obtemos acesso ao nosso verdadeiro lar, a morada de amor pela qual somos criados. E isso não é em algum momento futuro, mas já no presente momento que Elizabeth chama de a eternidade começou e ainda está em andamento. Em oração, não apenas diferença a alma e a toma santa, mas glorifica o Pai e até entende a obra salvadora de Cristo no mundo. Ela chamou isso de o louvor da glória e entendeu que essa era sua grande vocação. Ao canalizar Isabel da Trindade,
A Igreja não apenas validou sua missão, mas reprovou a importância da oração silenciosa para o nosso tempo, através do testemunho de Santa Isabel. Os carmelitas e seus amigos escolheram permitir que Deus os estabelecesse imóveis em sua presença. Mesmo aqui, vemos sugestões de algo novo e glorioso, um verdadeiro tipo de pessoal posse da Trindade. Anteriormente, a santificação era descrita apenas como participação da Trindade e nada mais. De fato, uma resposta que se ouve frequentemente depois de mencionar as alturas de santidade reveladas nos exemplos listados neste capítulo é precisamente essa limitação. O saber, podemos participar, mas não podemos possuir a natureza divina. Agora, não havia nada de errado com esse ditado de seus dias, mas chegou o momento em que podemos, de fato, em um sentido real, embora qualificado, possuir somente pela graça, não pela natureza, juntamente com outras distinções importantes, a natureza divina como dom, como diz a própria Santa Isabel. Descrevendo sua espiritualidade e os ensinamentos mais importantes em maior profundidade do que o que é mostrado logo após entrar no Carmel. Elizabeth foi perguntada a várias perguntas. Que nome você gostaria de ter no céu? A vontade de Deus, respondeu ela. Qual é o seu lema? Ela foi convidada. Deus em mim e eu nele, ela respondeu. Desde o início de sua entrada na vida religiosa, a beata Isabel expressou seu amor a Deus em termos que antecipavam a linguagem da beata Dina Belanger e de outros que descreveriam viver em Deus ou no coração da Santíssima Trindade, em contraste com apenas fazer a vontade de Deus. Abençoada Elizabeth acreditava que o Espírito Santo a transformaria em outra humanidade de Jesus. Ela escreveu: o consumidor de fogal, espírito de amor, desça dentro de mim, reproduza dentro de mim, para assim dizer uma encarnação da palavra, que eu possa ser para ele outra humanidade em que ele renova seu mistério. Ó meu Cristo, a quem amo, peço-te para vestir-me contigo, para identificar minha alma com todos os movimentos da tua própria. Mergulhe em ti mesmo, que possua totalmente substituí-la por mim, para que minha vida seja apenas um esplendor de tua própria. A beata Elizabeth também escreveu: como alguém pode glorificar a Deus? Não é difícil. Nosso Senhor nos revela o segredo, quando Ele nos diz: minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. João 4,34. Segure-se a todos as expressões da adorável vontade do Mestre.
Observe todo o sofrimento, a alegria, enviados diretamente por Ele, e sua vida será uma comunhão ininterrupta, porque tudo será um sacramento enviado por Deus. Isto é realidade absoluta, pois Deus não está dividido, sua vontade é todo o seu ser. Nosso Senhor foi o primeiro a dizer isso, e a alma, em comunhão com Ele, entra no movimento de sua alma divina. Todo o seu objetivo é fazer a vontade do Pai que nos enviou com um amor eterno. Durante seus 33 anos, esse desejo era tanto a seu pão diário que, na sua morte, ele pode dizer: está consumado. Interpretando a Beata Isabel, espiritual doutrina, Hans Urs von Balthasar escreveu: a vontade humana tem que estar fechada na vontade de Deus. Caso contrário, permanece sem foco ou direção. Como escreveu Santa Isabel, nossa vontade só se torna livre quando a envolvemos na vontade de Deus. Pelo abandono ao Espírito Santo abençoado, Elizabeth aspirava a ser consagrada por ele em um anfitrião vivo. Ela escreveu a um padre: peço que, quando criança, seu pai consagre a mim, sacrifique na Santa Missa uma série de louvores à glória de Deus. Consagre-me tão bem que talvez eu não seja mas ele, para que o Pai, olhando para mim, o reconheça. Segundo Van Balthasar, o que finalmente a ocupou foi o momento em que este mundo, conformado com o Filho pela obra do Espírito, se torna um louvor da graça que leva tudo à perfeição. Foi dito, de fato, que pelo Espírito que ele glorificaria o Filho, João 16, 11, que ele finalmente realizaria no mundo a glorificação do Pai através do Filho. Como é evidente na passagem acima, os elementos mais profundos e até controversos de viver na vontade divina são vistos nos ensinamentos claros de Isabel da Trindade, que teve sua missão totalmente confirmada pela Igreja ao ser elevada à Igreja a altares como um santo canonizado. Santo Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe é mais frequentemente lembrado como o mártir heróico da caridade, morto num infame campo de concentração de Auschwitz, quando se voluntariamente para tomar o lugar de outro homem. Ele é o próximo mais conhecido por seu incrível sucedido apostolado executando o maior mosteiro franciscano da história, com centenas de irmãos sob o mesmo teto, e impressão de folhetos que atingiram uma enorme circulação mensal. Menos sabem de sua zelosa promoção da consagração mariana, e menos ainda conhecem seus ensinamentos profundos e inovadores sobre o mesmo. Importante, com a palavra de Nossa Senhora em Lourdes, sou a Imaculada Conceição,
e, a princípio, perplexo com eles, pois, de fato, eles quase parecem gramaticamente incorretos. Muitos que ouvem essas palavras perguntam-se por que ela não disse: Eu fui imaculadamente concebido. Kolbe conheceu que isso não era um erro. Ele percebeu que eles, de fato, disseram algo essencial para a própria Mari, que ela é a Imaculada Conceição e verdadeiramente um espelho de não criado Imaculada Conceição, que não é outra senão o Espírito Santo. Além disso, ela percebeu que Maria é simplesmente a criada. Imaculada Conceição, a criatura perfeita contida na mente de Deus antes do início dos tempos, destinada antes a todas as eras a ser a mãe da palavra. Mas Kolbe não parou por aí. Ele insistiu que, através de Maria, essa realidade deve definir nossa santidade também. Transubstanciação de self no criação da Imaculada Conceição. São Maximiliano Kolbe, embora bem conhecido por promover a mesma missão fundamental de São Luís de Montfort, não se limitou a repetir o que aprendeu deste santo e de outros. Ele apresentou muitos ensinamentos novos, incluindo a transubstanciação para dentro a Imaculada. Sobre isso, São Maximiliano escreveu: pertencemos a ela, a Imaculada. Nós somos dela sem limites, mas perfeitamente dela. Nós somos, por assim dizer, ela mesma. Através de nossa meditação, ela ama o bom Deus. Com nosso pobre coração, ela ama seu Filho divino. Tomamo-nos mediadores através dos quais o Imaculado ama Jesus, e Jesus, considerando-nos sua propriedade e, por assim dizer, parte de sua amada mãe, a ama em nós e através de nós. Que mistério adorável! Ouvimos falar de pessoas obcecadas, possuídas pelo diabo, através das quais o diabo pensou, falou e agiu. Queremos ser possuídos desta maneira e mais ainda, sem limites por ela, que ela própria pense, fale e atue através de nós. Queremos pertencer a tal ponto à Imaculada que não resta apenas nada em nós que não seja dela, mas que nos tornamos, por assim dizer, aniquilados nela, transformados nela. Transubstanciados nela, que ela sozinha pertencer, para que sejamos tanto dela quanto ela é de Deus. Ela pertence a Deus, tendo se tornado sua mãe, e queremos nos tomar a mãe que daria a vida do Imaculado a todo o coração que existe e aqueles que ainda virão a existir. Este é o MI, trazê-la para todos os corações, dar sua vida a todos os corações. Assim,
entrando nossos corações e tomando plena posse deles, ela pode dar à luz o doce Jesus que é Deus, para que ela cresça neles em idade e perfeição. Que missão magnífica! Divinizando o homem ao Deus homem através de da mãe do Deus homem. Aqui São Maximiliano torna mais explícito o que já existia na Mariologia de São Luís Montfort. O objetivo da consagração mariana não é um simples seja totalmente dedicado para ela, mas sim tornar-se dela, com as únicas diferenças que continuam sendo um tanto superficiais, ou, em outras palavras, e para continuar com o ensino da transubstanciação, as diferenças são meros acidentes. E, de fato, embora, é claro, não possamos usar o termo transubstanciação aqui exatamente da mesma maneira que o aplicamos ao próprio Santíssimo Sacramento, em que a substância anterior da coisa em questão é completamente substituído por uma substância inteiramente nova e diferente. Não obstante, não podemos considerar isso em exagero ou hipérbole. Devemos lembrar que o paradigma da consagração mariana, como explicado por São Luís Montfort, e ainda mais ousadamente por São Maximiliano Kolbe, é adquirir a exalta santidade de Maria como nossa. Ao explicar os ensinamentos de São Maximiliano sobre esse assunto, Padre Feiner escreve: para São Maximiliano, o título de esposa do Espírito Santo também denota não apenas uma relação funcional com um aspecto de missão do Espírito Santo, mas com a própria pessoa do Espírito Santo. Isso ele faz de uma maneira geral, descrevendo o Imaculado como uma quase parte da Trindade, indicando sucintamente o ponto de partida para discutir os aspectos trinitários da Mariologia, tão fortemente enfatizada por Paulo VI em Marialis Cutis. Mais especificamente, o santo se refere ao Imaculado, a Imaculada como o Espírito Santo, quase encantado, não para explicar a graça da Imaculada Conceição, como uma segunda graça da união hipostática, mas para indicar como essa graça está relacionada e difere de a graça da união em seu Filho. Em relação, ele explica com detalhes dogmáticos e preciosos como uma união ou comunhão íntima de duas pessoas e duas naturezas, as pessoas e naturezas permanecendo realmente distintas, mas tão íntimas que todo o ser e a pessoa do Imaculado são permeados através disso. Característica do espírito como completamente ou pleroma
do Pai e Filho como sendo transubstanciado no Espírito Santo e compartilhar seu nome. Por sua vez, essa transubstanciação no Espírito torna possível não apenas a encarnação da palavra, mas também a incorporação dos batizados em seu corpo, a Igreja. Em relação, finalmente, é melhor dominada não uma próprio, mas um apropriado, de modo a distinguir dois modos de posse de um ser humano por uma pessoa divina. Um relacionado à dimensão de substância individualizada ou primeiridade, esse existência incondicional, incomunicável. O outro, a dimensão da realização pessoal em liberdade. Esse segundo. O primeiro refere-se à encarnação, o segundo à habitação, trindade na vida da graça, cuja característica destinava a comunhão ou comunhão do Pai e Filho no Espírito Santo, ou perfeita caridade. Continuando na mesma linha, mas adiante neste livro, ele continua dizendo que este uso, para ambos muitos curiosos, de um termo do dogma eucarístico, longe de ser a forma perigosa que alguns veem nele, é uma visão original e profundamente tradicional de São Maximiliano, ser propriedade de Marie. Kolbe define como nosso ser aniquilada nela, transformada nela, transubstanciada nela, de modo que deveria ser ela. Promover esta presença mariana na Igreja é incorporar o mistério da Imaculada na Igreja e em toda a criação. Estar sob a influência dessa presença é ser transubstanciado no Imaculado como por ela. Concepção Imaculada, ela era transubstanciado no Espírito Santo, tornar-se uma personalidade com essa pessoa divina, assim em realização ao Pai que desfruta do privilégio de ser mãe de Deus, com o Filho, serva e corredenpresse, instrumento do Pai para a redenção do mundo, efetuando na Igreja pela missão santificadora da Imaculada Conceição do Espírito Santo. Outra palavra para descrever essa promoção da causa de Imaculada é mariolização ou fiat, que com a do Criador afeta a recriação ou a nova criação. Nesse contexto, Maria Imaculada, enquanto imaculadora, imaculada, é a nova criatura, à medida de todas nova, criação feita na santidade e justiça da verdade. São Maximiliano Kolbe
foi capaz de dar à Igreja estes ensinamentos belos e urgentemente necessários, porque ele entendeu que a tecnologia não pode se deixar acorrentar às opiniões da Igreja. Teólogos, em vez disso, deve ser permitido para, para ser guiado pelo Espírito Santo e receber crescimento quanto a Diogo homem escreve. Em sua exortação apostólica, Marialis Cultis, o Papa Paulo VI implorou insistentemente a todo o povo de Deus, especialmente pastores e teólogos, para aprofundassem suas reflexões sobre a ação do Espírito Santo na história da salvação e se esforçasse para que os da fórmulas empregadas pela piedade cristã devam ilustrar devidamente suas influências vital. Esse atendimento mais aprofundado deve proporcionar uma melhor compreensão do mistério relacionamento entre o Espírito Santo de Deus e os da Virgem de Nazaré. A sua ação comum na Igreja, dessas meditações mais profundas sobre essas verdades da fé, surge uma piedade que será vivida com mais intensidade. Em relação, não, em retrospecção, em retrospecto, pode-se ver que as ideias de São Maximiliano sobre a santidade de Nossa Senhora representaram um desenvolvimento definido, além das as ideias, além das ideias registradas no escrito de Santo Luís de Montfort. No entanto, São Maximiliano conseguiu conciliar as ideias de São Luís com as novas e mais profundas ideias que o Espírito Santo lhe revelou. Por exemplo, São Luís concedeu a união entre Nossa Senhora e o Espírito Santo como uma união moral. São Luís Maximiliano, porém, percebeu que esses conceitos não faziam justiça ao relacionamento deles. Segundo o teólogo Monteal Bonami, o padre Kolbe sabia que de Montfort que nunca ouvira falar das aparições da Rue ou Bach ou de Lourdes, continuara limitado à consideração de um vínculo moral entre Maria e o Espírito Santo. Mas como é perfeitamente possível entender a união sobre o qual Santo de Montfort escreve no sentido que adquiriu em Lourdes, o padre Kolbe não hesita em interpretá-la assim. É seguro dizer que, desde o início, a consagração mariana sempre foi ordenada
para isso, mas com advento do dom de viver na vontade divina, todo o seu potencial pode agora ser finalmente alcançado. O mais declaradamente não significa que a consagração mariana deve ser mudada pelo contrário, significa exatamente o contrário. Devemos agora abordar a consagração mariana com ainda mais amor e mais zelo, sabendo que ela pode realmente cumprir todos as suas promessas. Serva de Deus, Irmã Maria da Santíssima Trindade. Irmã Maria da Santíssima Trindade, seu nome batismal era Luísa. Era uma freira de pobre Clara que recebeu mensagem de Jesus. Era mística e suas mensagens foram o tema de um livro publicado pela TAM e escrito por ele, por padre, escrito por padre Alain Marie Dubois, intitulada A Vida e a Mensagem de Irmã Maria da Santíssima Trindade, Clara de Jerusalém. Embora suas revelações não revelassem a natureza do dom, não explicitamente quanto os dos outros místicos, intitulado neste capítulo, ainda assim há sobreposição suficiente para justificá-lo. Inclusão. Também vemos sugestões da Era da Paz nas mensagens de Irmã Mari. Fusão das vontades, apostolado de Jesus, vida eucarística. Particularmente digna de nota nos escritos da Irmã Mari é a insistência em uma fusão da vontade, o humano e o divino. É precisamente esse termo que, embora não tenha precedentes na teologia mística, provoca raiva em alguns críticos de Luísa, que insistem em que nenhuma noção de fusão como Deus seja entretida na vida espiritual, mas estes críticos são enganados em Padre, no livro de Dubois sobre Irmã Maria, lemos as seguintes revelações que ela recebeu de Jesus. Ó, se você entendeu quão feliz cuida a alma pode, quão feliz cada alma pode estar em minha intimidade. Eu me entrego a todas as almas, mas tenho segredos para dar a cada uma e só para ela, com sua missão, que é só dela. A alma que entenda isso, viva em completo contentamento ao fazer a minha vontade e em receber minha palavra com minha confiança. Escreva que talvez uma ou outra alma a leia e a compreenda. É assim que a luz que lhe foi confiada brilhará diante dos homens. Só toda alma
levasse essas palavras a sério, cada uma cumprindo seu papel destinado. Então a glória de Deus seria visível na terra. Se cada alma assim fez a porção de luz que lhe foi confiada, brilhar diante dos homens a cada luz, que é a igreja se que a igreja se tornaria irresistivelmente resplandecentes. Eu procuro um coração cujo amor por mim seja ilimitado, uma vontade fundida em minha vontade, um espírito tão desprovido de egoísmo que meu espírito pode tomar posse dele e reinar ali como rei. Você será esse coração, essa vontade, este espírito? Minha filhinha, vivo em alma como vivi na terra. Então, continuando, né? Vivo, minha filhinha, vivo em almas que vivi como vivi na terra. Se você deseja saber o que promove a minha vida em você, veja como eu vivi. A alma que repara me dá duas alegrias. Ela restabelece a ordem e, acima de tudo, apaga do meu coração a dor causada pela alma infiel, porque, ao reparar, desperta arrependimento e nada me consola, tanto quanto uma alma arrependida. Ela se torna minha amada, a união interior de corações que se amam e de vontades que desejam o bem de outros. Essa é a sua força, um poder invencível até sobre o coração de Deus. E as almas mais favorecidas, ó, há muitos, eles são aqueles a quem chamo para se juntarem a mim no apostolado da minha vida eucarística. Eles são eles são os mais ricos em graça, porque eu lhes dou a força necessária para responder ao que lhes peço. E é como se eu os escondesse nas profundezas do meu coração. A vida deles está em mim. Nesse mesmo trabalho, encontramos uma coleção de orações composta pela própria irmã Mari, que fornece grandes insights sobre suas revelações. O Pai que é Deus, aqui eu estendo minhas mãos para aceitar sofrimentos e recebê-los como um presente de você. Que venha o seu reino, ó Filho, que é Deus. Aqui eu levanto minhas mãos para oferecer meus sofrimentos como sacrifício através de você. Que venha o seu reino, ó Espírito Santo, que é Deus. Aqui levanto minhas mãos para oferecer meus sofrimentos como um sacrifício através de ti. Que venha o teu reino. Conceda-me, Senhor, a entrar plenamente nesta vocação de sofrer. Faça-me digno de sofrer. Você me deu um corpo fraco e frágil. Ó Pai, aqui estou eu para cumprir sua santa vontade, refletindo sobre a totalidade deste livro em seu epílogo. Rafael Brom escreve: a cúpula profundamente perceptiva de Dante da, da espiritualidade da pobre Clara encontra-se o terceiro canto
do Paraíso, versículos de 97 e 102, quando sua amiga da pobre Clara Picarda Donat evoca Santa Clara sem nomeá-la, perfeito vida e alto mérito celeste, uma dama mais acima. Ela me disse, por cuja regra em seu mundo lá embaixo eles adotam o hábito e o véu, a fim de que até a morte possam assistir e dormir com a esposa que aceita todos os votos que a caridade cumpra com o seu prazer. Essa cônjuge é Jesus Cristo, em cuja vontade, como Dante escreveu, é a nossa paz, porque o amor de Deus move o sol e as outras estrelas. E ele quem fala novamente em nossos tempos através de sua pobre Clara de Jerusalém, irmã Maria da Trindade. Ele é o centro do mundo místico das Clarissas, como era seu pai, São Francisco, e sua mãe, Santa Clara. E este é o seu legado espiritual, sua mensagem e seu desafio para nós. Santa Clara expressou essa mensagem nesta fórmula inesquecível em sua carta à irmã Ementrude: nunca deixe que o pensamento dela saia de sua mente. Aprofundando-se mais nos ensinamentos da irmã Mari, padre Iannuzzi oferece as seguintes informações. Encontramos o estado contínuo de união com a vontade divina nos escritos do instrumento escolhido por Deus, Irmã Maria da Santíssima Trindade. Jesus diz à Irmã Maria: deixar-me viver dentro de você é encher seu coração com a rendição total de criança pequena, aplicar toda a sua inteligência na compreensão de minhas maneiras de trabalhar e imitá-las. É manter a verdade com todas as forças de sua vontade, custa o que puder, a todo instante e em qualquer ocasião. Alguns dias depois, Jesus definiu o caráter sobrenatural da obediência à Irmã Maria, que permitiu que sua vontade verdadeiramente vivesse e reinasse nela. Silêncio, respeito por todas as criaturas, despojando-se na alegria de dar. Paciência, amor que obedece à voz de Deus, não na aparência, mas nas profundezas do ser, em completa adesão à vontade divina. Eu preciso de tudo isso para viver em uma alma, crescer lá e reinar ali. A obediência é um estado de alma, um estado permanente que faz com que a alma se apegue perseverantemente à vontade de Deus. Você deve estar firmemente unido a mim e somente à vontade de Deus, a desapegado de tudo a mais, para me ajudar a penetrar em todos os lugares. Vivo em você com uma vida contínua e progressiva. Muito feliz com as palavras da confirmação de Jesus sobre o novo estado de união que ela atualmente desfrutava, e Mari gritou: meu Senhor, sim, a todos que você deseja,
todos que você deseja, com sua ajuda, com toda a minha vontade, é sua vontade que desejo. Meus intensos desejos de união entre almas de boa vontade para a tua glória, eu vou interceder até o fim do mundo. Daí as palavras que de Jesus à irmã Maria da Santíssima Trindade: desejo um grande exército de almas vítimas que se juntará a mim no apostolado da minha vida eucarística. Desejo um exército de almas vítimas que limitarão seus esforços para imitar a minha apostolado para que meu espírito se espalhe. Desejo que estas almas vítimas estejam em todo lugar, no mundo e nos claustros. Vamos agora passar para o último místico nesta sessão. Como Luísa Picarreta, ela tinha mais 20 místico italiano do século, e ela recebeu revelações que novamente se sobrepõem às mensagens dadas a Luísa. Vera grita. Vera Grita tinha 20 anos, místico italiano do século, que escreveu uma obra intitulada Os Tabernáculos Vivos, carregando um obstáculo nil. Nascida em Roma em 1923, era cooperadora salesiana e esta em sua causa de beatificação. O padre François Marie Latel Toque escreveu que Grita era humilde leiga consagração, em quem com alegria descobri um grande misticismo da Eucaristia, talvez um dos maiores, com uma mensagem verdadeiramente profética para a igreja de hoje e de amanhã. Padre Façóis foi o pregador dos exércitos espirituais da Quaresma para o padre Bento XVI em 2011, a quem o Santo Padre escreveu: eu realmente gostaria de expressar a você minha profunda gratidão pelo precioso serviço que você me ofereceu e a meus colegas da Cúria Romana, pregando os exercícios espirituais nesses últimos dias. Tabernáculos vivos. Em relação ao seu misticismo, Padre Ionusa escreveu: em 6 de novembro de 1968, Jesus disse a Vera que, para aprofundar o mistério da sua presença real, ela deveria oferecer a Deus seu fiat. Desejo que meu trabalho seja difundido entre padres. Eles saberão como preparar outras almas que vivem no mundo, mas que não são do mundo para me receber. Isso me levará às ruas, aos lares e às famílias, que eu possa viver perto de almas que estão longe de mim, para que sintam a minha presença eucarística contínua. Os rebeldes cairão, minha filha, eu sei para onde levá-lo, mas não posso se você não adere completamente à minha vontade. Preciso do seu fiat para que meu projeto de amor seja realizado em sua plenitude, em sua alma e nas almas dos outros. Mais tarde, Jesus garantiu a Vera que seu fiat ajudou a atualizar em sua alma a nova união mística. Eu
já sou um tabernáculo vivo nesta alma e ela não percebe. Ela deve perceber isso, porque quero que ela aceite minha presença eucarística em sua alma. Você ainda não me deu sua alma completamente. Por isso, eu, Jesus, sou o mesmo da sua alma. Sou o mestre da sua alma. E o mestre é livre para dar como, por mais que ele goste, se as almas aprendessem a me procurar com humildade, elas descobririam a minha presença real, divina, humana. Eu disse, eu, Jesus. Maria relata a Vera, a futura era de paz, que se concretiza pelo reinado eucarístico de Jesus nas almas. Jesus vem até você com imensa graça, aquilo que nunca foi dado antes à humanidade. Seu Jesus eucarístico descerá sobre você para que você possa buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Então o mundo será purificado por uma visita de Deus. E eu também, sua mãe, estarei com você e com o meu filho, ó Jesus Eucarístico, para receber junto com você Deus Criador na revelação do seu amor e da sua justiça. Jesus diz a Vera: eis que voltarei ao mundo, voltarei no meio das almas para falar com elas, para me aproximar delas, para me dirigir diretamente a elas, até que os véus caiam e eles me reconheçam em todo irmão. Prepare os tabernáculos vivos para este presente, para que desta união mística minha vinda em seu meio seja revelado ao bem. Minha vontade seja feita na terra como no céu. Meses antes da partida de Vera para o céu, Jesus profetizou uma era imanente de paz, quando a raça humana experimentaria a nova residência dos tabernáculos vivos. Como uma mulher que passou a vida na Itália, Vera deve-se regozijado ao ouvir Jesus falar de uma futura casa em Roma, da qual a nova espiritualidade que ela estava ditando a ela incendiaria a terra. Quero um lar para mim. Deve permanecer em Roma como uma luz que iluminará o mundo inteiro. Meu lar aceitará todos os que são chamados a se tornarem portadores de Jesus Eucarístico. Essa casa será um lugar que abrigará os tabernáculos vivos para turnos de exercícios espirituais durante todo o ano. Aqui a espiritualidade dos tabernáculos vivos será fortalecida à luz do Evangelho. Esta será a casa-mãe. Outros florescerão na Itália, depois na Europa e depois em toda parte, e eles terão o mesmo propósito: preparar as almas chamadas a me tornar em suas almas, a me tomar em suas almas e me levar a todos os seus irmãos. Embora não exista muita literatura atualmente disponível sobre Vera Grita, escrita em inglês, Padre Iannuzzi prestou um grande serviço ao mundo de língua inglesa, explicando aqui seu misticismo.
O que era verdade no final do último capítulo também parece verdadeiro aqui. Muitos místicos poderiam facilmente receber suas próprias sessões aqui, mas por uma questão de espaço deveriam ser deixados para sua própria descoberta, o que o grande teólogo Padre Maria Michel Piton escreveu em 1978, citado anteriormente. Estamos incontestavelmente em uma nova era de espiritualidade. Só se tornou mais impressionante e inegável do que já era quando ele publicou essa observação há mais de 40 anos. Deus não vai deixar ninguém pará-lo. Portanto, deixemos de lado nossos próprios preconceitos e opiniões preconcebidas sobre como pensamos que Deus deverá moldar o restante da história e, em vez disso, nos submetamos à maneira como ele irá de fato fazer isso, de acordo com o que ele nos revelou repetida e claramente. Simplesmente não há como voltar atrás do consenso unânime do misticismo católico confiável dos 20 séculos. E agora também não há como negar em que consiste este consenso. Amém, Fiat.